Olá, queridos! Sejam bem-vindos aqui no canal Aninha na Fazenda, Minha Vida Terapia em Ação. No outro dia, teve algum vídeo que eu fui falar sobre minha vida terapia e eu queria explicar que era o contexto nossa vida, porque não tem como a vida ser apenas minha. Nesse livro do Eckhart Tolle, que estamos aqui estudando hoje, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, já estamos no capítulo 7. Muito bom, muito bom. Nesse livro ele fala muito sobre isso, do contexto meu. Então, até foi por isso que eu acabei me confundindo e falando um pouco. E às vezes também há momentos em que sobre consciência que é impossível colocar em palavras. Que não tem mesmo, eu vou apontar meu lápis. Não tem mesmo como nós colocarmos em palavras. Porque quando eu coloco em palavras o que acontece, acontece o ego muitas vezes. Acontece eu rotular algo. E nesse rótulo que eu coloco, eu acabo colocando também a energia egóica ali. Uma explicação, uma justificativa. E então, muitas vezes, a Ana Carolina, ela fica mesmo sem palavras. É isso. Gratidão por estarem aqui, gratidão pela presença de todos. Por vocês eu estou aqui. E é isso mesmo que eu vou fazer a introdução hoje desse capítulo aqui. Depois nós vamos ter a nossa introspecção e também vou comentar um pouquinho desse capítulo 7. Mas eu quero comentar, assim, abrir um parênteses, porque eu vim gravar os vídeos sobre o livro. Eu venho nesse mundo das terapias, não faz tanto tempo, eu comecei a atender em 2017 mesmo, quando eu me formei em terapia multidimensional, que eu me formei professora em 2017, mas eu fiz o workshop no final de 2016. Se eu não me engano, não sou boa em datas, nada mesmo, então, enfim. Mas eu comecei logo fazendo atendimentos, assim, muitas pessoas já vinham, eu tinha outros cursos na época, eu fazia Access Consciousness, então tinha alguns cursos da Access, e as pessoas começaram a me procurar mesmo, enfim. Eu fazia academia, na academia as pessoas vinham, você é tão diferente, mas eu falava, eu sou terapeuta, então acabava ali conhecendo pessoas e também acabava já fazendo atendimentos e fui aprendendo muito. Em São Paulo, eu tive a oportunidade de ter muito aprendizados, porque eu atendi várias pessoas de vários níveis sociais e isso foi o mais legal, assim, os níveis sociais, os atendimentos e também pessoas, tanto pessoas que tinham problemas na sua vida pessoal, assim, emocional, consigo mesmo, em relacionamentos, mas também que vinham com algumas disfunções, assim, digamos assim, um TDAH avançado, ou então até uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, esquizofrenia, pânico, enfim, pude atender várias pessoas mesmo. E o que a Ana Carolina foi percebendo? Que os atendimentos são válidos, são ótimos, mas que às vezes é preciso um pouco mais, é preciso um pouco de estudo. Porém, o que acontece? Quando nós vamos estudar, quando nós vamos ler um livro, como baseando nele como um estudo, apenas não uma leitura de conhecimento, uma leitura que logo eu vou esquecer o que eu li, a gente precisa de um auxílio, precisamos de um apoio, precisamos às vezes dessa raiz. E há algum tempo eu queria abrir esses grupos de estudo. Eu tentei até, inclusive, abrir alguns online mesmo, e não deu muito certo, não foi para frente. Eu abri um, até o nome era Amando a Vida, e sobrou só um vídeo, que é o vídeo que nós temos aqui. Eu posso até colocar em algum lugarzinho aqui para vocês
clicarem, que é um vídeo sobre respiração, muito legal esse vídeo, que foi o que sobrou dos estudos. E aí também depois eu conseguia fazer esses estudos entre os terapeutas multidimensionais, que são os alunos que se formaram comigo e com o Rodrigo, que depois de aluno eu falo que eles se transformam em nossos colegas de trabalho, e nós como colegas, então tivemos alguns grupos de autoestudo e de autotransformação, que eram as nossas trocas de terapia multidimensional. Eu ainda tenho um grupo de troca de terapia multidimensional no Telegram, junto com o próprio pessoal da terapia multidimensional. Hoje tem vários organizadores. Tem uma delas que é uma querida, que também está trabalhando comigo nesse grupo. E nós buscamos ali manter as trocas, às vezes eu dou dicas sobre terapia multidimensional e porque é importante fazer a troca, fazer os estudos, fazer o autoestudo, mas diminuiu um pouco também isso. E eu falei, nossa, eu vou ler esse livro. Aí eu falei, mas eu não vou ler sozinha. E eu fui intuída a abrir esse grupo de leitura. E assim fui intuída para abrir e expandir mais para os clientes, para as pessoas que vierem até o canal, como você chegou agora, para todo aquele que está dentro do caminho interior, está fazendo muitas vezes um tratamento terapêutico de uma terapia holística, sendo holístico aquele que engloba o todo, né? Não só espiritualista, como muitas vezes nós costumamos entender a palavra holístico, mas aquele que trata a si mesmo como um todo. E então surgiu a ideia de fazer os vídeos para todos nós. Então, por você eu estou aqui hoje. E graças a você eu realizo esse pequeno sonho aqui da Ana Carolina de poder expandir os conhecimentos, não mais sozinha, né? Estando com mais pessoas. E eu acredito muito que de mãos dadas a gente se fortalece. Então, de mãos dadas, eu abaixo muitas barreiras que sozinha talvez eu não consiga abaixar. Talvez, porque às vezes a gente consegue. E eu sei que tem muitas pessoas que estudam muito melhor sozinhas do que junto. E, enfim, então cada um tem o seu processo, cada um tem o seu movimento, e eu respeito e honro o caminhar de cada um de vocês. Eu espero também que vocês respeitem e honrem o seu próprio caminhar. Então, eu respeito e honro o meu próprio caminhar. Já passei por muita coisa também. Não fui uma pessoa assim, sempre sorridente, sempre, enfim, sempre aberta ao novo e também eu tive muitos momentos assim tristes, depressivos, tive meus momentos na vida. E agora eu tô aqui com você de mãos dadas nesse autoconhecimento que eu venho há muito tempo, né? Eu comento aqui, eu deixo sempre ali que desde os meus 10 anos eu pratico meditação, então realmente venho olhando para muita coisa em mim há muito tempo e sempre eu vinha com esse olhar mais depressivo mesmo, eu me depreciava, eu me julgava muito e eu não conseguia sair do meu lugar. Eu percebi que quanto mais eu julgava os meus atos negativos, menos os positivos podiam se exaltar. E aqui eu já vou entrar no contexto do capítulo 7. Nesse capítulo, o Eckhart Tolle frisa várias vezes, em vários momentos, sobre não tomar iniciativa, sobre parar de reagir. Eu até escrevi aqui para mim lembrar de falar disso. Então, quanto mais, por exemplo, eu reagia dentro do meu autoconhecimento, em eu não ser assim, parar de julgar o próximo, por exemplo, né? Parar de julgar a mim mesma. Ai, eu fiz aquilo de novo para minha mãe, por exemplo, na adolescência, assim. Ai, maledice tal pessoa novamente. Ai, que droga. Eu usei a minha ira, eu ia lá meditar e ficava
observando que eu tinha deixado a ira sair e eu tinha deixado a maledicência ia mais no meu fundo, era porque eu ainda não me amava o suficiente e aí isso acabava comigo. E eu ficava tentando reagir, mas era a maneira também do meu aprendizado, por isso eu honro. Cada instante da nossa vida é importante nós honrarmos como nós passamos por aquilo. E hoje eu vejo que é muito mais simples. Com a terapia multidimensional, eu pude cada vez mais me abrir no chakra cardíaco, onde converso mais com minha alma, também com o meu eu superior, e assim o não reagir vai sendo normal na minha realidade, vai sendo normal na sua realidade, até que nós possamos então compreender o ego de uma outra maneira. Você apenas vê ele. E ao vê-lo, você não julga, você não aponta, você não cria, por exemplo, uma virtude, porque às vezes em alguns ensinamentos a gente tem muito isso. Tira um ego, põe uma virtude. Que virtude você colocaria no lugar? Quando você enxerga, nem a virtude você vai querer. Não é que nem. Você não vai precisar buscar uma virtude para pôr no lugar. Você vai observar. E nesse observar, você vai poder perceber que não precisa mais daquela ferramenta que você estava usando, egóica. Você vai poder perceber que você vai conseguir ficar mais leve. Vai percebendo a sua vida de um jogo mais suave, vai tendo mais carinho pelos acontecimentos. E esse é meu convite para você hoje. Então vamos fechar nossos olhos um pouco, eu ainda vou comentar um pouco mais, porque esse capítulo 7 é muito bom. Ele chama Descobrindo Quem Somos Realmente. Vamos lá, fechar os olhos. Ai, respira bem profundo, solta o ar. Faz uma respiração abdominal. Eu agradeço você por estar aqui hoje. Eu agradeço também a todos aqueles que fizeram esse momento possível chegar até nós. E todos essa possibilidade de estarmos conversando via canal, via internet. Então, todos os que trouxeram computador, tablet, celular e câmera, televisão, seja onde for que você está me assistindo, gratidão. Gratidão às roupas que vestimos, ao nosso dia até agora, aos alimentos, às bebidas que tomamos, aos alimentos que ingerimos. Gratidão a todas as pessoas que nós nos comunicamos. Obrigada e gratidão aos animais, à floresta, à Mãe Terra, aos nossos veículos, gratidão a tudo que faz nós termos nossa vida hoje. E lembrando agora, eu peço que você esteja sentado para pedirmos por nossas raízes de luz. Mãe Terra querida, solicitamos nossas raízes de luz para podermos estar presentes, bem alinhados nesse estudo. Damos boas-vindas às nossas partes, boas-vindas, ego, eu superior, meu eu angelical, boas-vindas ao duplo, boas-vindas, serenidade, tranquilidade, boas-vindas ao silêncio. Boas-vindas ao nosso anjo da guarda, aos nossos guias e mestres. E gratidão aos nossos antepassados, que
trouxeram esse momento possível chegar até nós. Gratidão ao Eckhart Tolle por esse conhecimento deixado. Devagar, pode ir abrindo os olhos, dá uma espreguiçadinha. Meus queridos, daqui a pouco na introspecção eu não farei toda essa introdução novamente. Vamos nos manter bem aterrados e para que possamos já ir entrando na dimensão da introspecção. Esse capítulo, Descobrindo Quem Somos Realmente, ele no começo já fala sobre conhece-te a ti mesmo, que era algo que essas palavras estavam escritas no templo de Apolo em Delfos, no lugar do oráculo sagrado, página 163. Enfim, ele vai falando e ele também diz o significado implícito dessas palavras é: antes de qualquer indagação, faça a pergunta fundamental da sua vida. Qual é a pergunta fundamental? Quem sou eu? Who am I? E aqui me desperta muitas lembranças e memórias, porque tinha uma brincadeira entre meus pais, não sei se eles se lembram, mas eles gostavam de ler Alice no País das Maravilhas e contar essa história, eu adorava essa história também. E o gato, ele tem um momento que ele fala para ela sobre os caminhos e pergunta, não é o gato, desculpa. É a lagarta que pergunta, quem sou eu? Porque ela não sabe mais quem é ela tá perdida. E aí a lagarta fala, who am I? E ele faz, soltando fumaça, porque a lagarta fumava. Né? Os desenhos animados antigamente eram muito diferentes. E, enfim, isso sempre foi algo que eu me perguntava, quem sou eu? Quando eu fiz uma universidade, o diretor da Humani, ele fala muito sobre isso. Quem sou eu? Quem é você? Pergunta, quem é você? Quem é você? E a gente até brincava com isso, porque é algo onde primeiro nós vamos responder quem nós somos, do trabalho, quem nós somos da família. Aqui no Sul é muito normal eu falar, eu sou filha de fulano, neta de ciclano, sabe? E normalmente conhecem toda a nossa família, assim, toda a nossa origem, falando assim. E é muito comum, então, eu falar quem eu sou quando me perguntam, assim, que é o meu ego, né? É essa forma, Ana Carolina é Tapajós Soares, vinda de não sei aonde, neta de não sei quem, e nascida em tal lugar. Mas aqui é pra gente ir mais a fundo, não é esse quem sou eu, é quem eu sou lá no meu fundo, conhecer o meu ser. Então, é conhecer eu além da minha mente, além de tudo isso que eu sou na forma, quem eu sou no transfundo e além do transfundo, quem sou eu? Então ele abre falando quem somos nós e a cada frase, nossa, eu amei assim, porque ele explica muito, muito bem sobre isso. E sendo aonde você está, dentro do autoconhecimento, você vai gostar muito das explicações. E aí ele fala sobre abundância, é muito legal esse capítulo. Vamos ver, eu já venho aqui. Eu vou apertar um pause no vídeo, porque eu estou querendo ler muitas coisas. Para não ficar o vídeo longo, só um minuto. Yes, retornei. Então, assim, aí nesse capítulo eu peço então que você o leia. Se você quiser deixar algum comentário, você deixa, por favor.
E ele vai descrevendo, então, sobre o ego e nossas formas de ver o mundo, de ver a vida. Inclusive, em alguma parte que ele fala se você é dessa pessoa que sonhava em casar, ter essa vida comum, nascer, crescer, não sei mais onde que tá, porque... Então, é superar isso, né? Se você já chegou até esse livro, é que você já não tá mais a fim de viver essa vida. E ir além dela. E é muito bom esse capítulo, porque inclusive ele cita o físico famoso, que foi quando ele encontrou ali uma paz no olhar dele. E o que eu mais gosto nesse capítulo é algo que eu vou repetir aqui, que é sobre isso, o não reagir. Nesse capítulo você acaba percebendo o que, por exemplo, algumas vezes, alguns de nós temos muitas reações diante do acontecimento. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que tem lá em alguns capítulos anteriores. Se você ir ao restaurante e a sua comida está fria, e aí você chama o garçom e o que você faz? Então, como você fala com o garçom? Você vai falar de uma maneira se colocando na vítima, porque só isso acontece comigo. Eu sabia que eu não deveria vir nesse restaurante, porque eu percebi que esse garçom era incompetente. Isso é o ego, não é o ser. O ser ia simplesmente chamar o garçom e falar: garçom, minha comida está fria, por favor, pode trocá-la? Sem o vitimismo por trás, sem a acusação por trás, sem essa reação emocional. E essas reações emocionais, que nesse capítulo ele vai nos mostrando como nós somos o comum nosso, como é o nosso ego. E como deixar isso para trás, como deixar essa forma de ser, vai nos trazendo mais luz, vai nos abrindo para realmente ficarmos próximos ao ser, vai nos deixando mais felizes. E aqui ele fala sobre a felicidade, que a infelicidade é tão comum como a poluição nas grandes cidades. Então é algo que está e não precisava estar. Nós somos capazes de permitir ser felizes. E aqui ele fala assim, uma frase na página 187, a alegria não acontece para nós. Ela emana da dimensão sem forma em nosso interior, da consciência em si. Portanto, é una com quem nós somos. E essa é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade do ser. E no final, no último capítulo, ele ainda fala muito sobre o cosmos, que é algo, você vai contemplar o céu à noite, vai olhar as estrelas e vai olhar o que tem atrás e o que tem atrás, até você ficar no silêncio. Talvez você fique num respeito de total grandeza, talvez não. Então ele faz esse convite para nós olharmos tudo isso. E, enfim, esse capítulo em especial eu deixei vários tickets aqui, ó, que bonitinho, os meus são de vaca, de pintinho, de patinho, dá pra ver. E eu vou comentar isso mais no meu Instagram e também no Telegram, se você quiser ficar à vontade em entrar e comentar, comenta aqui também. Bem, eu vou deixar o meu convite então para nós irmos para nossa introspecção, falando sobre o momento presente é o nosso amigo, que ele nos convida a gente perceber isso, ou é nosso inimigo. Então, na introspecção de hoje, o meu convite é a gente ficar em silêncio, mesmo assim. Eu não vou ficar narrando como normalmente eu faço, convidando você a distribuir-se ali, né, a ir até um local no seu transfundo.
O meu convite é para você o momento presente. Ele é seu amigo ou seu inimigo? Como você lida com o seu aqui e agora? Então vamos lá fechar os olhos. E no final, daqui a pouco eu trago vocês de novo. Talvez vamos ver aqui. Vamos falar aqui essa última frase que é muito linda também. Tá no final. Estamos chegando nos finalmente do livro. Então vamos lá, vamos. Ai, corre pegar uma água, se você quiser, vou tomar uma água aqui. Vamos fechar os olhos. Respira profundamente 3 vezes. E permita que essa pergunta ressoe no seu interior. O seu momento presente é seu amigo ou seu inimigo?
Continuemos em silêncio, permitindo perceber o nosso aqui e agora. Então, para sabermos se somos amigos do nosso presente, nossos pensamentos ficam nesse instante. Você percebe o seu corpo, percebe se está relaxado ou tenso, onde está a sua atenção. Leva a sua atenção, a sua percepção e escuta lá fora, escuta aqui no meu caso o vento, os pássaros, os animais, às vezes alguém conversando, espirrando lá no fundo. A nossa casa é de madeira, então às vezes tem algum estalo. Meu momento presente é esse. E se minha mente começa a divagar sobre os assuntos que eu tenho que fazer, meus compromissos, algo que eu esqueci, que eu lembrei agora, então eu peço para minha mente, no meu caso, eu falo para ela descansar, me entrego e volto a minha atenção ao meu corpo físico, a algum som, ao meu coração. E nesse instante eu vou ler algo para você. Por favor, continue de olhos fechados. É a página 191 do capítulo 7. Quando os ouvidos não encontram nada para escutar, essa imaterialidade é compreendida como silêncio. Quando os sentidos que existem para perceber a forma encontram a ausência da forma, a consciência sem forma que está por trás da percepção e torna possível toda percepção, toda experiência. Não é mais obscurecida pela forma. Quando contemplamos as profundezas insondáveis do espaço ou escutamos o silêncio nas primeiras horas do dia, logo após o nascer do sol, alguma coisa dentro de nós faz eco a isso como um reconhecimento. Então sentimos a enorme profundidade do espaço como nossa e sabemos que esse precioso silêncio, que não tem forma, é mais essencialmente nós mesmos do que qualquer das coisas que formam o conteúdo da nossa vida. Então, meus amigos e amigas, por favor, continuem de olhos fechados e vamos permitir entrar nesse silêncio. E vamos sentir as nossas células ir criando espaço. E permita-se criar esse espaço. E sinta um relaxamento profundo. E o espaço como se você aumentasse de tamanho desde os seus pés. Agora os seus tornozelos, suas panturrilhas, seus joelhos, a coxa direita, a coxa esquerda, seus glúteos, todo o seu tórax, seus braços, antebraços e mãos, seu pescoço, seu rosto e seu cabelo. Tudo vai criando espaço. Nós agradecemos esse momento,
por podermos ver, ouvir, falar, sentir. Agradecemos pelo nosso paladar. Agradecemos por todo o nosso corpo físico e seu ótimo funcionamento. E permitimos que até nossos órgãos internos criem espaço. Como você fosse aumentando de tamanho e vai criando espaço, e entre esse espaço a luz. Essa luz vai aumentando e você nela, até ficar maior que esta sala, maior que a casa, apartamento, o local que você está, maior do que esse prédio ou que o seu jardim todo, e vai aumentando ainda mais de espaço, e você já pode saber que está maior que toda a sua cidade, seu estado, seu continente, seu país. Está maior que o planeta Terra. Nós expandimos nossas células. E continuamos ainda aqui. E permitimos que essa expansão nos traga toda a consciência e essência que estamos precisando para continuar a nossa jornada de autoconhecimento. E devagar você vai imaginando que tudo vai retornando ao seu espaço original, mas que você pode sempre expandir quando quiser. E hoje eu convido que você abrace você mesmo, dá um tapinha nas costas, falando parabéns, você chegou até o 7º capítulo. Parabéns por estar olhando para você mesmo, com gentileza. E com gentileza, quando você olha para si mesmo, vou abrir os olhos, abra os olhos, você também olha o seu próximo com gentileza. Quando você se transforma e vai percebendo o seu ego, vai percebendo o ego do seu próximo, também aprende a julgá-lo menos. E vai abrindo esse espaço. Eu honro cada um de vocês. Agradeço por ficarem comigo nesse caminho e nesse canal. Gratidão. Que todos estejam aqui, retornando a esta sala, este espaço que vocês estão. Lembre-se que estão seguros e muito bem acompanhados sempre. Estejam bem. Abracem mais, sorriam muito, participe. A vida é o agora. Até o próximo vídeo.